mais uma vez com o segundo vídeo sobre porcentagem. Agora, dessa vez, vamos pegar alguns exemplos que necessitam um pouco mais de atenção e que precisa de, no mínimo, algumas anotações para poder ser feito, porque ele não é tão simples para ser realizado de cabeça. Por exemplo, 13% de 600 não é tão simples como você fazer 20%, 30%, 40%. Também o 16, porque você tem o 10 e já tem uma outra fração que é 6, aí fica 10 mais 6. Aí aqui você tem 7% de 80, não é tão simples de fazer de cabeça. Então o cálculo básico de porcentagem é o seguinte: você sabe que 13% é 13 sobre 100, então você teria que fazer 13 sobre 100 e multiplicá-lo pela quantidade que você quer, porque esse D, sempre em matemática, essa preposição D, ela significa multiplicação na maioria dos casos. Então você tem 13% de 600, ou você pegar o 13 sobre 100 e multiplicar por 600. É interessante notar que esse tipo de cálculo ele pode ser feito de três formas. Você pode pegar o 13 e multiplicar pelos 600 e no final você dividir por 100, ou você pode pegar os 600 e dividir por 100, que nesse caso seria bem mais fácil, e depois multiplicar por 13. Como você também poderia pegar o 13, dividir por 100 e depois multiplicar por 600. Então, você faz, de preferência você faz isso aqui, e a melhor forma que for possível você fazer, que você achar mais fácil, você faz. Nesse caso, dividir 600 por 100 e depois multiplicar por 13 é mais fácil. Lembrando que aqui você tem uma multiplicação e uma divisão. Como são operações inversas, a multiplicação é o inverso da divisão, tanto faz você dividir o 13 pelo 100 e depois multiplicar por 600, como você pegar o 13 e multiplicar por 600 e depois dividir por 100, ou como você pegar o 600 e dividir por 100 e depois multiplicar por 13. Então a forma mais fácil é primeiro você dividir isso aqui. Ó. Quando você divide isso aqui, você pode cortar os zeros, porque dividir por 100, o número que tem a zero é só você cortar. Então 6 dividido por 1 dá 6, 6 multiplicado por 13 dá exatamente 78. Então a resposta desse cálculo aqui é 78. Então 13% de 600 é igual a 78. Pode ser 13% de uma quantia de dinheiro, 13% de 600 pessoas, 13% de 600 objetos. Vai de acordo com a questão. Próximo a mesma coisa, então você já fica esperto que é só fazer 16 por 100 e multiplicar por 420, e aqui você observa qual é a maneira mais fácil de você dividir. Ó, aqui você pode cortar esses de dois zeros aqui, ficou ainda um 10. Se você quiser dividir esse 42 por 10, divisão por 10, por 100, por 1000, é só voltar a vírgula uma casa. Como a vírgula está sempre depois de um número, ela volta para cá. Aí é a mesma coisa que você multiplicar 16 por 4,2. Porque esse 10 aqui sumiu porque eu dividi o 42 por 10. Dividir é você voltar a vírgula uma casa. Se ela estava aqui, ela passa a estar aqui. Então, quando você faz essa multiplicação aqui, 16 vezes 4,2 é a mesma coisa que... vamos fazer esse cálculo aqui porque quem tem dúvida quanto ao processo do cálculo já entende como é. Você vai resolver essa multiplicação e no final você volta apenas uma vírgula, porque você só tem uma casa decimal, que é o 2. 2 vezes 6 dá 2, 12, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 que foi 3. 3 vezes 6, 4 vezes 6 dá 24, bota 4, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então você passa um traço aqui, coloca 2, 7, 4 e 3 dá 7 e sobrou 6. Como você tem apenas uma casa decimal, o resultado disso aqui é exatamente 67,2. Agora vamos para outro exemplo que é 7%. Você tem 7 sobre 100 multiplicado por 80. Você escolhe. Nesse caso aqui é mais fácil você dividir, porque você cancela o zero, ficou 7 vezes 8 dividido por 10. Ou você pode dividir o 10 pelo 7 ou pelo 8 e depois multiplicar, ou você pode multiplicar os dois e depois dividir por 10. Então, nesse caso, 7 vezes 8
7 vezes 8 dá 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 56, sobrou um 10 aqui. Dividir por 10. Sabe que dividir por 10 é simples, porque você volta a vírgula uma casa. Então, fica 5,6. Continuando com mais dois exemplos, que não dá para fazer tão simples mentalmente, então vamos lá fazer esses dois outros exemplos aqui. 42,5%. Então você sabe que é 42,5 sobre 100 de 2.500. Então, 2.500. Então, nesse caso aqui, a maneira bem mais simples é você simplificar os zeros. Com esses dois zeros aqui, sobrou apenas a multiplicação. 42,5 vezes 25, se você fizer esse cálculo aí, você vai ter equivalente a 1.050. Então, 500. Mesma coisa que vamos fazer com 5,2%. Então, 5,2 sobre 100 de 90, que você pode aumentar aqui e escolher qual operação você pode fazer. Como eu sempre falo, ou multiplica e divide, ou divide e multiplica. Ou você divide e multiplica esse ou esse. Nesse caso é mais fácil 90, porque você cancela os zeros. Vai sobrar 5,2 vezes 9 dividido por 10, ou 9 dividido por 10, ou 5,2 por 10. Nesse caso aqui, você pode fazer assim. 5,2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,52. Por quê? Porque é 10, a vírgula volta uma casa. Se fosse 100, ela voltaria 2. Se fosse 1.000, ela voltaria 3. Então, na divisão, a vírgula sempre volta. Na multiplicação, a vírgula anda. Ela vai, no caso. Aí aqui, 0,52 sobrou quem? O 9 para você multiplicar. 0,52 vezes 9, você tem um resultado equivalente a 4,68. Vamos fazer esse cálculo aqui, porque tem pessoas que têm dificuldade em fazer cálculo com vírgula, mas não é difícil, é simples. 2 vezes 9 dá 18, você bota o 8, sobe 1. 5 vezes 9, 45. Com mais 1, 46. Você bota o 6 e sobe 4. 9 vezes 0 dá 0, você desce o 4. Você tem apenas duas casas decimais em um dos fatores. Juntando as casas decimais dos fatores, você tem apenas duas, que são casas depois da vírgula. Então você vai pegar a vírgula que está aqui e voltar duas casas. Então ela vai ficar aqui e o resultado é equivalente a 4,68. Simples.